E aí galera, tudo bem? Gravei um vídeo sobre verbo to be no presente e no passado. Tentei explicar de uma forma bem simples, bem fácil, para a gente poder usar como revisão, tanto para o fundamental quanto para o ensino médio. Porque às vezes a gente fica triste quando escuta amigos que estudaram com a gente ou ex-alunos, quando eles dizem que eles saíram da escola sem saber sequer o verbo to be. Ficaram do sexto ano, a antiga quinta série, até o terceiro, o professor ou a professora sempre passando o verbo to be, e eles saíram sem saber. Ou quando a gente pega uma turma nova e vai falar sobre o presente simples ou que precisa usar o verbo to be, aí os alunos sempre vêm com essa desculpa, né? Que a gente não tinha professor o ano passado, a gente não teve aula de inglês. O professor, quando vinha, só passava o verbo to be. Você lembra o verbo to be? Não, a gente não lembra porque o professor nem explicava direito. É sempre essa desculpa, né? A culpa é sempre do outro, nunca é minha. Pessoas que pagam curso de inglês, né, nessas escolas de idiomas, elas também só têm 2 aulas de inglês, igual no estado. Só tem 2 aulas de inglês na semana. Geralmente essas pessoas, elas têm 2 aulas seguidas no sábado, ou elas têm 2 aulas quebradas na semana, né? Uma na terça, uma na quinta e por aí vai. O mesmo acontece com a gente na escola pública. E por que as pessoas saem sem sequer lembrar do verbo to be? O verbo to be, ele é um verbo muito irregular. Mas as pessoas aprendem o verbo to be na escola. Elas entendem o verbo to be. Você explicou, você passou exercício, ela consegue fazer. Aí quando você chega na próxima aula que você vai pedir para fazer um outro exercício, ela já não lembra. E por que isso acontece? Porque ela não estudou. Se você quer aprender uma nova língua, um novo idioma, você precisa estudar todos os dias. A língua é viva, a língua está em constante mudança. Se eu não estudo, se eu não pratico, eu perco, a língua morre. Então, o fato de você não conseguir lembrar do verbo to be, ou o fato de você dizer que você não aprendeu o verbo to be, não é culpa do seu professor ou não é culpa da escola pública. É culpa sua que não estudou. Porque você se dedicou a entender aquela matéria, o verbo to be, só naquela aula. Você não pegou o exercício para fazer depois. Porque você não praticou, você não estudou depois. Né? Então, estudem todos os dias. Tentei fazer de uma forma bem fácil, tá? Explicação bem simples, para a gente poder fazer revisão toda vez, para buscar lá, né? Quando a gente não lembrar, quando a gente esquecer. Tá? Muito obrigado e é isso. Então, vamos para o nosso review do verbo to be. E aqui nós veremos a forma afirmativa e negativa e veremos os tempos verbais present and past. Precisamos lembrar que o verbo to be é um verbo irregular. Ele é um irregular verb. A gente vai entender o que é irregular daqui a pouco. Então, to be, a tradução de to be é ser ou estar. E aqui ele está no infinitivo. To be está no infinitivo. Isso significa que ninguém pratica essa ação. Esse verbo não foi conjugado para ninguém. Como que a gente reconhece o modo infinitivo em português? Porque os verbos vão terminar com ar, ir e ir. Ser, falar, comer, rir e estudar. Eu não posso usar esses verbos desse jeito. Eu sempre preciso conjugá-los. Então, seria errado eu falar eu ser legal. Eu sou legal. Ela ser minha irmã. Ela é minha irmã. Então eu preciso conjugar os verbos. E to be está no infinitivo. Como que eu reconheço os verbos no infinitivo em inglês? Porque eles vêm acompanhados desse to. To be, ser ou estar. To speak, falar. To eat, comer. To smile, sorrir. To study, estudar. Isso significa que ninguém pratica a ação, tá? Ninguém pratica a ação. Agora vamos para a diferença de irregular verb and regular verb.
Se eu disser que a minha parede é irregular, quer dizer que ela é torta. Então, quando eu falo que um verbo é irregular, quer dizer que o verbo ele tá torto, ele quebra a estrutura dele, ele modifica o radical dele. Então, os verbos irregulares modificam seu radical. Um exemplo de verbo irregular, tanto em português quanto em inglês, o verbo ser. Vamos conjugar ele em português. Eu sou, tu és, ele ou ela é, nós somos, vós sois e eles são. Observem que és e é modificou, certo? Do verbo ser. Se ele modificou, ele é irregular. Ele não mantém uma regularidade. Vamos para o verbo estudar, que é um verbo regular, tanto em português quanto em inglês. Eu estudo, tu estudas, ele ou ela estuda, nós estudamos, vós estudais e eles estudam. Observem que o radical do verbo estude, ele se mantém em todas as pessoas, para todos os pronomes. Estude, estude. Isso quer dizer que o verbo mantém uma regularidade. Se ele mantém regularidade, ele é regular. Enquanto os verbos regulares modificam ao seu radical. Agora, vamos imaginar que a gente vai ensinar um estrangeiro a conjugar os verbos em português. Eles vão aprender que estudar é o verbo. E eles vão se perguntar por que a gente colocou o e não ar. Por que a gente coloca as e não ar. Ele não vai conseguir entender por que a gente faz isso, essas flexões no final do verbo. Porque em inglês isso não existe. Vamos entender. O verbo to speak é o verbo falar. Aqui ele está no infinitivo porque tem esse to na frente. Eu preciso conjugar ele para as pessoas. Se eu for conjugar o verbo to speak, eu preciso tirar o to. Então vai ficar I speak, eu falo. You speak, você fala. He speaks, ele fala. She speaks, ela fala. It speaks, isso fala. We speak, nós falamos. You speak, vocês falam. E they speak, eles falam. Observem que o verbo se mantém o mesmo para todos. É claro que aqui acrescentei um S, porque é a terceira pessoa do singular, e isso a gente vai ver em uma outra aula. O importante aqui é vocês entenderem que conjugar os verbos em inglês é muito simples. Basta apenas tirar o to e jogar o verbo para os pronomes, tá? Os pronomes são esses, são as pessoas, os pronomes. Próximo exemplo. To eat, comer. Está no infinitivo por causa do to. Preciso conjugar para as pessoas. Tiro o to. I eat, you eat, he eats, she eats, it eats, we eat, you eat and they eat. O verbo continua a mesma coisa. Simples. Eu não acrescento nada. Eu não acrescento am ou AIS e por aí vai. Muito simples, muito fácil. To smile, sorrir. I smile, you smile, he smiles, she smiles, it smiles, we smile, you smile and they smile. Mesma coisa. Sempre tirando o to. Só que essa regra não se aplica ao verbo to be. Porque o verbo to be ele é o verbo mais irregular que nós temos. Como que eu vou conjugar o verbo ser em português? Vocês viram que as e muda a estrutura, quebra a estrutura. A mesma coisa acontece em inglês. To be é o infinitivo. Como que eu conjugo ele em inglês? I am. Então, eu sou ou eu estou, am. Bem diferente de be. Modificou a estrutura, verbo irregular. You are. Você é ou você está. Observem que are é diferente de am e diferente de be. He is. Ele é ou ele está. Is também já é uma terceira forma, diferente de are, de am e de be. She is, it is, we are, you are and they are. Então, eu sou ou eu estou, I am. Você é, você está, you are. Ele é ou ele está, he is. Ela está ou ela é, she is. Isso está ou isso é, it is.
Nós somos ou nós estamos, we are. E vocês são, vocês estão, you are. E eles ou elas são ou estão, they are. Então, to be é o infinitivo. Be é o infinitivo. Am, is e are. Essas três palavras são a mesma coisa que o verbo to be, só que aqui eles estão conjugados. O am sempre vai para I, eu. Ninguém mais pratica assume esse verbo dessa forma. Apenas eu. I am. Eu sou, eu estou. E a gente costuma dizer que is é o singular, é ou está. E are é o plural, são ou estão. Vamos aos exemplos. I am very happy today. Eu estou muito feliz hoje. You are a great friend. Você é um grande amigo. He is my younger brother. Ele é o meu irmão mais jovem. Ele é irmão mais jovem. He is my younger brother. She is my favorite singer. Ela é, she is, a minha cantora favorita. It is a rainy day. É um dia chuvoso, ou está um dia chuvoso. Isso é, ou isso está, um dia chuvoso. Mas a gente não vai falar isso em português, então a gente fala, é um dia chuvoso. We are at home right now. Nós estamos em casa agora. You are watching a video now. Você está assistindo um vídeo agora. E por último, they are a beautiful couple. Eles são um bonito casal ou um lindo casal. Vamos para a nossa contraction, que é a contração. Eles contraem esses verbos para ficar mais fácil de falar ou para escrever. Então eu sei que I am, eu sou, eu estou. Ele vira I'm. É a mesma coisa, só que só está contraído. E você pode usar as duas formas. I am ou I'm. You are, you were. He is, his. She is, she's. It is. We are, we're. You are, you were. They are, they're. Lembrando que isso aqui é a mesma coisa que isso aqui. Negative form. Para a gente negar, fazer as negações, coloco apenas not depois do verbo to be. I am not. Eu não estou, eu não sou. You are not. Você não é, você não está. He is not. She is not. It is not. We are not. You are not. And they are not. Então observem aqui. Eu não sou ou eu não estou. Fácil. E eles também vão fazer a contração na forma negativa. Só que como eu não consigo contrair am com not, vira I'm not. Mas are e not, eles conseguem fazer a contração. Vai ficar you aren't. Ok? She isn't. It isn't. We aren't. You aren't. And they aren't. As duas formas estão corretas. Example. I'm rich. Eu sou rico. I'm not rich. Eu não sou rico. You are cool. Você é legal. You are not cool. Você não é legal. He's a good guy. Ele é um cara legal. He isn't a good guy. Ele não é um cara legal. She's my sister. Ela é minha irmã. She's not my sister. Ela não é a minha irmã. Fácil. To be the past. No passado. Observem que o passado também modifica. Né? Ele é diferente do presente. Porque ele é um verbo totalmente irregular. Então o passado é I was, eu era ou eu estava. You were, você era, você estava. He was, ele era ou ele estava. She was, ela era ou ela estava. It was, isso era, isso estava. We were, nós éramos ou nós estávamos. You were, vocês eram, vocês estavam. E they were, eles eram ou eles estavam.
a gente entende que was vai ser sempre singular, era ou estava, e were, plural, eram ou estavam. E a forma negativa do verbo to be é a mesma coisa, apenas coloca o not depois do verbo. O verbo está aqui e o not vem depois. Então, I was not vira I wasn't. You were not, you weren't. She was not, she wasn't. It was not, it wasn't. We were not, we weren't. You were not, you weren't. E they were not, they weren't. Example. I was a rich man in the past. Eu era um homem rico no passado. I was not very well. Eu não estava muito bem. You're going home. Não tem esse to. Sorry. You were going home. Você estava indo para casa. You were not at home when I called you. Você não estava em casa quando eu te liguei. She was a friend of mine. Ela era uma amiga minha. She wasn't such an honest person. Ela não era uma pessoa tão honesta. It was snowing. Estava nevando. It was not raining. Não estava chovendo. Por que eu uso it? Porque para conjugar os verbos sempre precisa de um sujeito. Sempre precisa de um pronome ou de uma pessoa. Não existe sujeito oculto. Então aqui no caso, como estou falando de neve, neve é uma coisa. It. Como estou falando de tempo, de chuva, chuva é uma coisa. It. Tudo bem? E é isso, tá? Espero que eu tenha ajudado vocês. Até a próxima.